Júlia, eu conto aqui nesse canal as minhas experiências com Jesus e hoje eu vim contar pra vocês uma conversa que eu tive com Jesus no meio da madrugada, secando meu cabelo, assim, uma coisa bem aleatória mesmo, mas foi uma das conversas que eu tive com ele quando eu já tava, vamos dizer assim, escutando melhor a Deus, assim, que mais marcou a minha vida e eu vejo o quanto essa conversa tem relação, muito relação, assim, no que eu vivo hoje, sabe? Então eu vim contar realmente essa história pra vocês bem assim, do jeito que foi mesmo, mas de como essa história mudou a minha vida, a forma de eu enxergar as coisas. Ai, gente, é até difícil de começar esse vídeo, porque real, sabe? Não foi uma experiência que eu tive com Jesus, e aqui eu conto as minhas experiências com Jesus, mas nesse caso foi realmente uma conversa com Deus. E, aliás, uma sugestão que eu tive de vídeo aqui nesse canal foi de como eu aprendi a discernir a voz do Espírito Santo, a voz da minha mente, enfim. E eu vou fazer um vídeo também sobre isso, explicando qual foi a minha experiência até eu entender realmente qual era ali a voz de Deus ou qual era a voz da minha mente, porque realmente, sabe, foi um processo, isso não foi de um dia pra noite, eu fui aos poucos entendendo. Mas hoje eu quero contar pra vocês dessa conversa que eu tive com Jesus no meio do meio da madrugada, secando meu cabelo, porque, assim, bem coisa de mulher, sabe? Quando você não quer acordar mais cedo pra secar o cabelo, você acaba lavando bem tarde mesmo. Então, assim, já tava secando meu cabelo lá por umas 2 horas da manhã, só pra não ter que acordar mais cedo no dia seguinte. E eu lembro assim que nisso, quando eu tava secando meu cabelo, Jesus, ele me perguntou, ele falou assim, qual personagem da Bíblia que você mais gosta? Qual história da Bíblia? E, gente, de verdade, eu gostava muito das histórias, assim, que mais me chamavam a atenção, né? De Daniel, de Davi, enfim, de Josué, José, enfim. Eram as histórias que mais me chamavam a atenção. Então eu logo respondi isso pra ele. Até que ele me perguntou, ele falou assim, e Maria? Eu fiquei, Maria? Maria, mãe de Jesus? Aí ele falou assim, Maria, mãe de Jesus. E assim, eu olhava para a história de Maria como uma história tipo, nossa, legal, né? Maria, mãe de Jesus. Até que Jesus começou a me mostrar o quanto ela era forte, o quanto ela era posicionada, o quanto realmente ela teve, vamos dizer assim, que enfrentar uma batalha, mas a batalha que ela teve que enfrentar não era, vamos dizer assim, como espadas e guerras, enfim, como Davi, por exemplo. Mas ela teve que ser alguém muito posicionada para dizer um simples sim para Deus, sabe? Então Jesus ele começou a muito me trazer sobre o sim de Maria, sabe? E para quem não conhece a história, eu acho difícil alguém não conhecer a história de Maria. Maria aqui, ela era uma menina, né? Parece assim que muitas vezes quando a gente escuta essa história, que ela já era uma mulher bem mais velha, mas na verdade não, Maria era uma menina. E ela era uma menina que já estava prometida em casamento. Então, vamos dizer assim, que o fato do anjo ter chegado a ela e ter falado que Deus iria envolvê-la, né, com o Espírito Santo, e o Espírito Santo iria ali gerar no ventre dela uma criança que ia ser o Salvador. Gente, para pra pensar, porque eu só parei pra pensar quando Jesus começou a me apontar essas questões. Ele falou, para pra pensar no risco que ela corria diante da sociedade, diante da família, diante de todos aqueles que estavam ao redor dela, vamos dizer assim, de José que estava ali sendo o prometido dela, vamos dizer, de com quem ela iria se casar. Ela simplesmente arriscou tudo, até mesmo a reputação dela, em prol daquilo que Deus estava fazendo. E ainda, vamos dizer assim, se considerou agraciada por isso, porque ela vira e fala para Deus, eu sou apenas uma serva, então que se cumpra em mim conforme a tua palavra, sabe? E Jesus ele começou a me trazer essa história porque às vezes a gente passa pelas histórias da Bíblia sem realmente entender, sabe? Pensa que aquelas pessoas ali, todas aquelas pessoas, homens e mulheres de Deus que viveram grandes histórias com o Senhor, elas também tinham sentimentos, elas também tinham emoções, elas também poderiam falar, meu Deus, e agora, né? Imagina, Maria ali, ela disse o sim para Deus com acho que muita alegria, porque fala isso, que ela teve alegria em Deus por receber aquilo como um presente.
Mas, imagina, ela recebeu uma palavra e de repente essa palavra começa a ganhar forma, e da forma começa a ganhar vida, e de repente a barriga dela tá crescendo e ela vê que tudo aquilo que Deus falou que iria acontecer realmente se concretizou. E mais, do risco que ela teve, sabe? Vamos dizer assim, de ter a reputação dela totalmente manchada, mas por confiar que Deus estaria cuidando dela, sabe? Do medo, vamos dizer assim, que ela teve que abrir mão, né? Porque imagina, eu nessa história eu ficaria assim, meu Deus, que loucura, eu acho que eu ficaria com medo. Mas ela confiou em Deus, porque ela sabia de quem ela estava servindo, sabe? Ela sabia a quem ela pertencia. E isso é muito lindo porque a gente vê, vamos dizer assim, que ela teve que ser corajosa nesse contexto. Ela teve que ser forte, ela teve que ser corajosa. E muitas das vezes a gente vê na palavra, né, vamos dizer assim, na história de Josué, em outras histórias, seja forte e corajoso, e isso e aquilo, mas como se fosse enfrentar realmente uma batalha. E em determinados contextos da Bíblia, realmente, né, tem uma batalha, tem uma guerra, então faz até um sentido ser forte e corajoso. Mas nessa questão de Maria ter que renunciar a tudo em prol daquilo que Deus estava fazendo, também exigia dela um posicionamento, uma força, uma coragem, que se não viesse do próprio Espírito Santo, talvez, vamos dizer assim, ela também não conseguiria, sabe? Então, por quê? Porque ela também era um ser humano, sabe? Só que o mais incrível é que Deus, ele chama todos nós, assim como, vamos dizer assim, como ele chamou Maria para viver um grande propósito, ele também nos chama para viver um grande propósito dele, que sim, que muitas vezes envolve nossos sonhos, muitas vezes envolve nossa própria reputação, muitas vezes ninguém vai entender, nem a nossa família, nem os nossos amigos, nem ninguém, mas é sempre em prol daquilo que ele está fazendo, sabe? Ele nos chama para participar de uma grande história que ele está criando desde que o mundo é mundo. Acho que antes, na verdade, do mundo ser mundo. E eu acredito muito que se Maria não tivesse aceitado, logicamente ele levantaria outra pessoa no lugar de Maria, porque Deus, ele tem um plano, e o plano dele, vamos dizer assim, ele não precisa de nós, mas ele quer que a gente participe do plano dele por amor a nós, sabe? Porque ele nos convida para participar das grandes histórias que ele faz. E eu acredito muito que se Maria tivesse recusado, ele levantaria outra no lugar dela. Mas imagina que incrível o sim de Maria e dela poder participar de uma grande história, da maior história de amor e redenção desse mundo, pelo simples fato dela ter dito sim para Deus. E é até engraçado, assim, eu conto isso pra vocês e ao mesmo tempo eu começo a me lembrar do momento em que eu disse sim pra Jesus e o quanto esse sim me custou. O quanto esse sim me custou os sonhos, o quanto esse sim me custou os meus planos, e não porque, vamos dizer assim, né, Deus é um Deus mau, vai tirar os seus planos, os seus sonhos. Não, não é isso. Mas quando você diz sim pra Deus, você sabe que ele tem algo maior do que os seus sonhos e do que os seus planos, porque você já tem uma caminhada com ele. Você já tá ali andando com ele faz um tempo, você já conhece o amor dele, sabe? Então o sim somente vai te levar para um lugar ainda mais profundo nele, sabe? De maior relacionamento, de maior amor. E sim, tá? O sim pra Deus dá medo, mas uma coisa que eu tenho aprendido em Deus é que se você tem medo, vai com medo mesmo. Então, eu posso dizer assim que quando Jesus ele me perguntou isso sobre a história de Maria, sobre a renúncia que ela teve que fazer, sobre vamos dizer assim, aquilo que ela teria que abrir mão, daquilo que ela poderia perder totalmente, mas por confiar em Deus, sabia que Deus era poderoso para restituir tudo aquilo que ela poderia perder. Sabe, Deus ele me apresentou isso justamente no contexto em que em seguida ele me perguntou: Júlia, você diz sim pra mim? E eu pude dizer sim pra ele. Foi assim totalmente fácil? O meu primeiro sim foi fácil, mas quando eu vi as coisas começarem a, vamos dizer assim, a se tornar mais reais, né, daquela palavra inicialmente que ele tinha me dito, também deu medo. E eu fico pensando nesse contexto de Maria, será que Maria ela também teve medo? Será que Maria, quando ela começou a sentir realmente o ventre dela, assim, sabe, realmente, sabe, um bebê sendo formado dentro do ventre dela, qual será que foi a reação dela? Será que ela teve ansiedade? Será que ela teve medo? Será que ela teve que virar para Deus mais uma vez e falar:
Senhor, me ajuda? Bom, a Bíblia não fala isso, mas eu fico aqui pensando de como poderia ter sido. Mas eu vejo a força de Maria, ainda, vamos dizer assim, em hipóteses, né, em contextos aqui hipotéticos, eu vejo a força de Maria na própria palavra de Deus, na própria Bíblia, pelo simples fato dela ter dito sim. Porque de verdade ela poderia perder tudo, mas ela ficou feliz e se sentiu honrada porque ela era uma serva do Senhor e ainda ela falou que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E por muito tempo eu repeti isso para Jesus, sabe? Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Porque diante de todas as coisas que muitas vezes Jesus nos apresenta, a gente se sente incapaz ou muitas vezes foge um pouco até mesmo daquilo que a gente planejou para as nossas vidas, sabe? Mas quando a gente entende, assim, sabe, às vezes o nosso sentimento não entende, mas quando a gente racionalmente compreende que aquilo que Deus tem para nós é muito maior daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sonha, daquilo que a gente realmente tem para as nossas vidas, o sim, ele vai ficando mais leve e vai ter, vamos dizer assim, muitas vezes dificuldade, vai ter gente criticando, vai ter gente falando o que você tá fazendo da sua vida por ter dito sim para Deus. Mas quando a gente permanece nesse lugar, Deus ele vai trazendo clareza e a palavra que Deus entrega, ele sustenta. Então vamos dizer assim que quando eu disse meu sim para Deus, deu medo, mas ele foi me sustentando. E eu acredito que a mesma coisa com Maria, sabe? A mesma coisa com a gente, que quando fala sim para Deus, Deus nos sustenta. E nesse contexto, como eu estava falando para vocês de Maria, eu tenho certeza que ele sustentou Maria. Inclusive, mandou o anjo para o próprio José explicando, vamos dizer assim, toda a situação. Porque talvez não, né? Ele ia terminar com Maria naquele contexto, mas ele iria terminar de uma forma que não manchasse a reputação dela. Então, olha só, ela, vamos dizer assim, já teria perdido se Deus não tivesse realmente entrado nessa situação, vamos dizer, ela teria perdido o futuro casamento dela, mas ela teria perdido isso em prol de algo muito maior que Deus estava fazendo, porque sim, do ventre dela vem o nosso Salvador. E é muito engraçado porque da mesma forma como João Batista abriu o caminho para Jesus, da mesma forma que como Maria que gerou Jesus para, vamos dizer assim, né, trazer o Salvador para esse mundo, nós como filhos de Deus também abrimos caminho para a volta de Jesus. Então saiba que todo sim que você fala para Deus, ele abre caminho para a volta de Jesus, porque sim, nós sabemos que uma hora Jesus ele vai voltar e vai levar a sua igreja e vai levar a sua noiva. Então, por que nós estamos aqui na Terra? Sim, é para com a nossa vida, com tudo aquilo que a gente faz aqui na Terra, abrir caminho para a volta de Jesus. Esse é o maior propósito, por isso o ide e pregai o Evangelho, sabe? Porque isso abre caminho para a vinda de Jesus, porque Jesus ele vai voltar, mas somente quando todos os povos e todas as nações tiverem escutado sobre ele, sabe? Todos terão a consciência de quem é Jesus, sabe? Então, quando a gente fala sobre Jesus com a nossa vida, vivendo ali, com as nossas atitudes, com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente faz, nós estamos abrindo as portas, o caminho para a volta de Jesus. E isso não é só a gente individualmente, mas é o corpo de Cristo, a igreja. Então, diante desse contexto, eu posso falar que o sim, muitas vezes, é um sim arriscado, assim como foi o sim de Maria, foi um sim arriscado. Só que Maria foi ali uma mulher posicionada, forte, foi forte e corajosa diante daquele contexto e disse sim para Deus e ainda falou que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E com isso ela fez parte de uma grande história e pôde viver algo sobrenatural em Deus pelo simples fato de ter dito sim. Então, nisso a gente pode entender que o nosso sim para Deus, ele vale muito, sabe? Com isso nós podemos participar da maior história que ele está fazendo, sabe? Que não é minha, não é sua, é dele, sabe? E não para em nós, sabe? Repercute realmente na eternidade. E então, saiba que se você tá nessa fase, vamos dizer assim, que você tá na dúvida do seu sim para Deus, fale sim. E ainda que dê medo, vá com medo mesmo. Porque o risco que você, vamos dizer assim, que você
toma, né, que você assume por isso, ele não é maior do que a vitória que já está garantida em Jesus, sabe? Para as nossas vidas. Por muitas vezes eu não entendia de pessoas que abriam mão dos sonhos para viver algo em Deus. Porque eu falava assim, mas sonhos são bons, sonhos são lícitos, qual é o problema? E na verdade não tem problema nenhum. Se você quiser viver os seus sonhos e os seus planos, você pode viver, sabe? Algo lícito, você pode viver. Você não vai estar desagradando a Deus por isso. Mas é porque Deus tem algo muito maior do que os nossos sonhos, muito maior do que os nossos planos. E muitas vezes, né, ele não vai explicar tudo, mas ali a gente pode confiar em Deus, de que Ele sabe de todas as coisas, de que Ele vai estar cuidando de nós e nos sustentando em cada detalhe. Então, é isso que eu vejo com o sim de Maria, um sustento de Deus sobre a vida dela, sabe? Para que o sim dela, vamos dizer assim, não só fosse dito sim naquele primeiro momento, mas para aquele sim dela ter sido sustentado durante toda a história, sabe? E o sim dela gerou, vamos dizer assim, uma grande vida e uma grande vitória, não só para ela, porque olha só aquilo que ela fez, o sim de Maria repercutiu na eternidade, e o nosso sim para Deus também repercute na eternidade, porque a gente para de construir aqui nessa terra obras mortas, obras que não vão dar em nada, que não vão levar a lugar nenhum, que vai ficar aqui na terra para construir algo que realmente vai ser repercutido de gerações e gerações, que vai ser construído realmente com propósito, sabe? Com algo que está relacionado àquilo que Deus está fazendo nessa terra, que não para em nós, mas também atinge outras pessoas para que todos nós possamos conhecer a cada dia mais dele. Não ter falado muito rápido nesse vídeo e eu quis realmente aproveitar hoje para fazer tudo isso, porque eu falei para Deus que eu ia ser mais constante em gravar esses vídeos contando as minhas experiências com Ele. Então, espero não ter falado muito rápido e hoje eu oro para que seu sim para Jesus, ele venha ser um sim certeiro, sabe? E ainda que você tenha medo, que o perfeito amor lance fora todo medo, porque é isso, o perfeito amor lança fora todo medo. Então fale o seu sim para Jesus, na certeza que Jesus ele tem algo muito maior do que os seus planos, do que os seus sonhos, do que até mesmo as coisas boas que você planejou com tanto esforço, com tanta dedicação. Saiba que Jesus ele tem algo muito maior para sua vida e que o seu sim para ele vai atingir não só a sua vida, mas como outras gerações e vai repercutir na eternidade, porque Deus ele está construindo algo muito maior do que somente os nossos desejos, somente os nossos sonhos, por mais lícitos, por mais incríveis que eles sejam. Deus ele está construindo algo muito maior, então queira fazer parte dos sonhos e dos planos de Deus para sua vida, porque ele te chama para essa história, mas ele quer ouvir de você o seu sim. Um beijo e até a próxima.